Bíblia, por favor, no Salmo de número 33, para o versículo de número 12. Num culto abençoado como este e pátrio, nós vamos falar um pouquinho sobre a bem-aventurada nação. Salmo 33, versículo de número 12, a Bíblia nos diz assim: Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Nós te louvamos, meu Pai, pela tua palavra, te louvamos, meu Deus, pela nossa nação, nação que o Senhor nos deu e nação que o Senhor nos colocou, meu Deus, e nos colocou com um objetivo maravilhoso, de vivermos de acordo com a vontade do Senhor e divulgarmos, meu Deus, o teu evangelho, para que de fato a nossa nação, o Brasil, seja uma nação bem-aventurada. Nós oramos e pedimos as bênçãos do Senhor para o momento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Bem-aventurado é uma expressão que aparece diversas vezes na Bíblia, e sua origem, ela é derivada do termo grego makarioi, ou alguma coisa assim, e significa feliz, bendito, recebedor privilegiado do favor divino, ou quão abençoado. Todos esses significados e sentidos podem ser atribuídos à palavra bem-aventurado ou bem-aventurada. E esse lindo versículo da palavra de Deus claramente se refere à nação de Israel, que diz que ela é bem-aventurada por ser a nação que tem Deus como o seu Senhor. Mas será que esse verso só pode ser aplicado à nação de Israel? A segunda parte do versículo mostra que Deus escolheu para si um povo, para que, dentre muitas coisas, esse povo fosse a nação referência entre todas as outras nações no que diz respeito a ser regida por Deus e ter então os seus resultados. E é muito interessante nós vermos que durante muitos anos a nação de Israel ela foi essa referência durante, ou melhor, aqui em todo o mundo entre as nações. É só nós percebermos os relatos mencionados lá em 1 Reis capítulo 10 e 2 Crônicas capítulo 9, e 2 Crônicas capítulo 9, porque são capítulos que falam da rainha de Sabá, que saiu de lá da sua terra, lá na África, para ir conhecer pessoalmente ao rei Salomão e toda a sua sabedoria e a grandeza do seu reino. Nós vemos então que a nação de Israel era uma nação que se destacava diante das outras. Principalmente no reinado de Davi, e tanto Davi quanto Salomão reinaram durante 40 anos em Israel, a nação de Israel ela buscava a face do Senhor e isso chamava a atenção também de outras nações, a ponto delas pensarem duas vezes se iriam guerrear contra Israel ou não, porque elas sabiam do poder do Deus da nação de Israel. Mas nós sabemos também que passou Davi, passou Salomão, alguns outros reis não seguiram o mesmo caminho, e a nação ela parou de buscar a face do Senhor, e isso levou a nação a se relacionar com outros deuses, e isso fez com que a nação experimentasse até mesmo o exílio babilônico. E nós vimos que um dos significados, ou uma das aplicações da palavra bem-aventurado, é de feliz. E a nação de Israel deixou de ser uma nação feliz. O Salmo 137:1 vai dizer: junto dos rios de Babilônia, ali nos sentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Será que somente a nação de Israel pode ser uma nação bem-aventurada pelo fato de ter sido escolhida por Deus? Certamente que não, meu irmão. Certamente que não, meus irmãos. Qualquer nação que fizer do Senhor o seu Deus será uma nação bem-aventurada. Qualquer nação que colocar o Senhor como centro será uma nação feliz. E por quê? Porque uma nação cujo Deus é o Senhor será uma nação dotada das seguintes características. E eu começo falando sobre o temor do Senhor, que está no versículo 12, que nós lemos: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação, meus irmãos, que teme ao Senhor, é uma nação que será uma nação feliz, bem-aventurada.
Porque uma nação que teme ao Senhor será uma nação que busca o conselho do Senhor. Será uma nação que busca a sabedoria que vem do Senhor. Será uma nação que vai buscar as formas de governo nas mãos de Deus. E Salomão, ele nos dá um belo exemplo disso. Porque quando Deus, em sonho, o visita, pergunta: o que você me quiser, eu te darei. O que você quiser pedir, eu te darei. E Salomão, então, certamente iluminadíssimo pelo Espírito Santo, ele diz ao Senhor: dá-me um coração entendido para governar este povo. Salomão, ele clama por sabedoria. E aí mais para frente, cheio de sabedoria, Salomão, cheio de sabedoria, ele vai escrever no livro de Provérbios: o temor ao Senhor é o princípio, é o início, é o começo, é o start de toda a sabedoria. Uma nação cheia do temor de Deus será uma nação sábia. Uma nação cheia da sabedoria de Deus será uma nação bem-aventurada. E por que nós podemos afirmar isso, meus irmãos, com tanta certeza? Porque uma nação temente ao Senhor será uma nação que terá pelo menos duas prioridades no seu governo, no seu meio, entre si. A primeira delas é respeitar profundamente ao Senhor. E isso nada mais significa do que levar Deus a sério. É não dar nenhum passo sem antes buscar o conselho e a direção do Senhor. É não fazer qualquer tipo de movimento sem antes procurar saber de Deus se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. Se essa direção é a certa ou se essa direção é a errada. Isso, meus irmãos, é levar Deus em consideração. Isso é temer ao Senhor. É buscar, sim, o conselho que vem de Deus. E a segunda característica que essa nação que teme ao Senhor terá é a característica também de obedecer. É a prioridade de obedecer ao Senhor. Porque não adianta nada a gente buscar conselho, a gente ouve aquilo que tem que fazer e faz diferente. Não levou em consideração, não deu importância, não deu valor. Mas uma nação sábia, que busca o Senhor por sabedoria, sabendo que Ele é a fonte da sabedoria, ao ouvir o conselho, vai seguir, vai obedecer. E isso, meus irmãos, nos levará aos caminhos maravilhosos da vitória. E nós vemos isso nesse mesmo salmo que lemos. É o versículo de número 4. Porque de dia e de noite tua mão... estou lendo 32. Desculpa, é 33, 4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Todas as obras da nação, todas as obras de Deus são fiéis. E o que ele disser para a nação fazer, se a nação o fizer, se a nação obedecer, será abençoada. O verso 11, o conselho do Senhor permanece para sempre, não perde validade, ele não deixa de ser um bom conselho, ele não perde a sua eficácia jamais, mas ele permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração, não importa quanto tempo vai passar, não importa quais são as pessoas, se nós fizermos aquilo que a palavra de Deus diz, a nação prosperará, a nação crescerá, a nação seguirá por um caminho maravilhoso, porque obedecer ao Senhor é sinônimo de temor a esse Deus maravilhoso. Esse, meus irmãos, é inclusive o temor bíblico, não é viver com medo de Deus, mas é buscar a orientação do Senhor e obedecer aquilo que Ele diz. Esse é o temor que a palavra de Deus, ela nos ensina, viver com a plena consciência de que há um Deus acima de nós, acima de todas as coisas, acima de todas as pessoas, há um Deus e, portanto, devemos a esse Deus grandioso todo o respeito e obediência pelas grandiosidades que Ele tem feito ao longo da história. Isso sim, o temor ao Senhor fará uma nação bem-aventurada. Mas há uma segunda característica, uma nação bem-aventurada será uma nação que ama a justiça. É o que nos diz o versículo de número 5 desse salmo. Deus, ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Quantas nações padecem muitas dificuldades porque se baseiam em uma justiça que é extremamente falha, que é a justiça humana.
Como brasileiros, talvez nós possamos experimentar um pouco disso. Porque, infelizmente, nós temos visto que os nossos líderes, eles não têm buscado a justiça de Deus. E sempre que o homem ou a humanidade busca a sabedoria em si mesmo, para bolar ou para promulgar as suas leis, o povo padece. Porque a justiça humana, meus irmãos, ela é limitada, e ela sempre favorecerá um, mas prejudicará o outro. Porque é assim a justiça humana. Mas com a nação cujo Deus é o Senhor, não será assim. Porque essa nação será regida pela própria justiça, que é Jesus. Jesus é a nossa justiça, é o que a palavra de Deus diz. E se nós pensarmos assim, e se a nossa nação buscar isso, o versículo 33 de Mateus 6 passa a ser uma realidade, passa a ter uma importância muito diferente em nossas vidas. Porque a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É o que uma nação bem-aventurada precisa fazer. Buscar o reino de Deus, buscar a justiça do Senhor. E quais serão as consequências? Todas as coisas serão acrescentadas. Uma nação bem-aventurada que busca a justiça de Deus terá do próprio Deus o sustento de tudo aquilo que ela necessita. Engraçado, nós não combinamos, mas o pastor ele mencionou isso no começo do culto. Eu sei que nas pesquisas, as estatísticas, o Brasil é considerado um país cristão. Alguns até ousam dizer o seguinte: o Brasil é de Jesus. Mas basta nós olharmos os noticiários de TV, nós vermos as coisas que acontecem à nossa volta, dá só uma passada de olho na nossa política, e nós veremos que isso não é verdade. O Brasil não é de Jesus. Quem dera fosse. Quem dera fosse. O Brasil não é de Jesus. Quanta injustiça nós vemos, quanta injustiça nós presenciamos, meus irmãos, na nossa tão amada e querida pátria. É tanta desigualdade, é tanta desonestidade, é muita falcatrua, é muita violência, e tudo isso principalmente com aqueles que são mais indefesos, o que mostra que o que reina não é a justiça, é a injustiça. E, meus irmãos, eu não digo isso com a menor alegria. Deus sabe que eu digo isso com o meu coração cheio de pesar. Eu amo ser brasileiro. Eu amo o meu Brasil. E dói no meu coração ver a nossa nação tão linda, tão rica, tão maravilhosa, de um povo tão bom. Me permita aqui, pastor, de um povo tão internacional, sofrer como sofre, na mão de poucos que estão retendo para si o que era de muitos. Dói no meu coração, meus irmãos, ver isso. E é por isso que nós precisamos orar pela nossa nação. É por isso que nós precisamos orar pedindo para que o Brasil olhe para Cristo. Ainda não é de Jesus, mas o Brasil pode olhar para Cristo. A nossa nação, meus irmãos, pode buscar no Senhor a justiça de Deus. E quando isso de fato acontecer, se de fato isso acontecer, essa nação, ela sim será uma nação bem-aventurada, será uma nação vitoriosa, ou melhor, será uma nação ainda mais vitoriosa, porque nós temos, meus irmãos, aqui em nosso meio, muitos talentos, muitas pessoas capacitadas. Quantas pessoas vêm de fora estudar medicina no Brasil? Quantas invenções já saíram daqui do Brasil? Quantos cientistas estão aí trabalhando em coisas que mudam o mundo? O nosso país tem sim capacidade. O nosso país é uma nação que ainda recebe bênçãos do Senhor, mas essa nação recebe principalmente as bênçãos do Senhor por conta do povo de Deus que ainda permanece aqui, ajoelhado, orando, intercedendo pela nação, pedindo por justiça. E é por isso que nós devemos continuar assim. Nós devemos permanecer dessa forma, até a volta do Senhor e Salvador Jesus. Porque, meus irmãos, se nós temos a Cristo em nossa vida, nós temos a justiça de Deus a nosso favor.
E como é bom nós vermos aqui irmãos que vão pedindo para nós oração com relação a causas que estão na justiça, e no culto de oração nós vemos esses irmãos agradecendo: Deus me abençoou, Deus respondeu, Deus realizou um milagre na minha vida, eu fui abençoado pelo Senhor. Porque a justiça de Deus, meus irmãos, ela é superior a todas as justiças do mundo e todas as justiças humanas. E por isso nós devemos clamar ao nosso Deus para que o Brasil olhe para Jesus. E a terceira característica de uma nação bem-aventurada é uma nação que teme ao Senhor, é uma nação que ama a justiça e é uma nação que recebe de Deus a salvação. É o versículo de Números 18 a 20. A palavra de Deus nos diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Meus irmãos, a nação cujo Deus é o Senhor será bem-aventurada, porque desfrutará da vigilância e cuidado misericordioso do Senhor. Quando nós olhamos para a nação de Israel, quantos e quantos livramentos incríveis, impressionantes e até mesmo impensáveis Deus realizou em seu povo e para o seu povo, quando eles tinham o Senhor como o seu Deus. Exércitos numerosos foram derrotados, rechaçados pelo Senhor da noite para o dia. A nação nem precisou guerrear. Deus cuidou. O sol parou no seu lugar para que o seu povo pudesse prevalecer em uma guerra sobre a nação inimiga. Um gigante foi derrotado com apenas uma pedrada e foi derrotado por um pequeno jovem que tinha mais ou menos a metade da sua altura. Tudo isso, meus irmãos, mostra o agir e a salvação de Deus para com a nação de Israel, quando essa buscava ao Senhor. A nação bem-aventurada glorificará o Senhor pelos livramentos que Ele proporcionar. E temos muitos salmos belíssimos na palavra de Deus, falando sobre isso. Mas não somente isso, meus irmãos, porque muitas vezes nós pensamos que a salvação plena é a salvação do perigo, é a salvação da violência, é a salvação da corrupção, é a salvação da desonestidade e da injustiça. Todas essas coisas são de fato muito importantes, e só Deus, meus irmãos, para nos salvar disso. Só Deus. Mas a nação bem-aventurada será bem-aventurada porque haverão muitas almas salvas da condenação do pecado. Porque quando Deus é o Deus da nação, muitas pessoas entendem que a principal salvação de suas vidas não é contra a política, contra a desonestidade, essas coisas que já falamos, mas a principal salvação delas, a principal salvação que Deus nos trouxe é a salvação da condenação ao inferno trazida pelo pecado. A principal salvação que elas precisam é das prisões que o pecado trazem sobre nossas vidas. E nós sabemos que o pecado influencia até mesmo a nossa vida social. Por isso, muitas vezes, somos vítimas de tanta violência, de tanta desonestidade, de tanta injustiça. É porque, infelizmente, reina o pecado. E quando o pecado reina, meus irmãos, somente o pior acontece. A nação será bem-aventurada porque terá o firme compromisso de levar o evangelho a todos os seus, para que todos participem da bem-aventurança de pertencer à maravilhosa família e o povo adquirido do Senhor. Isso fará uma nação bem-aventurada. Isso fará com que a nação ela verdadeiramente sofra uma transformação no seu seio. A salvação que só Jesus Cristo pode trazer. A libertação do pecado. E por isso nós devemos, meus irmãos, concluindo essa mensagem, devemos orar muito pela nossa nação. Somos parte dessa nação.
nação maravilhosa, nação de gente batalhadora, nação de gente guerreira, nação de gente feliz, que mesmo em meio a tantas agruras, sempre procura uma forma de se animar e seguir em frente. Já diz um ditado, né, que brasileiro transforma tudo em meme. Essa é uma das formas que o brasileiro encontrou para reunir forças, se animar e olhar adiante além das dificuldades, para continuar caminhando. Pouco tempo atrás, o pastor Ebenezer, mesmo aqui no púlpito, ele falou sobre isso, de pessoas que, diante das dificuldades, ao invés de irem fazer determinadas coisas, elas vão, por exemplo, vender coisas nos faróis. Nós sabemos, meus irmãos, que nem todos ali são santos, nós sabemos. Mas existem aquelas pessoas que estão ali porque disseram, eu não vou partir para as soluções mais fáceis. Eu não vou partir para as soluções que seriam mais fáceis de se alcançar, mas eu vou continuar trabalhando, suando, para ter a minha vida transformada. O Brasil é uma nação de gente assim, trabalhadora. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nossos compatriotas, então, meus irmãos, precisam ver em nós, que somos brasileiros, essas características maravilhosas que vimos aqui. Os nossos compatriotas precisam ver em nós o temor ao Senhor. Eles precisam ver em nós o amor à justiça de Deus. E eles precisam ouvir de nós que a salvação é Jesus. Porque assim a nossa nação, ela será bem-aventurada. Nós precisamos, meus irmãos, orar pelos nossos líderes e representantes políticos. A Bíblia assim o manda. Se tememos ao Senhor, nós vamos obedecer. Não importa quem esteja nas cadeiras. Ou melhor, quem estejam nas cadeiras. A nossa responsabilidade é orar por cada um deles, pedindo para que eles busquem o temor, a justiça e a salvação no Senhor. Cada uma delas, meus irmãos, dessas autoridades, está lá porque Deus assim permitiu. E eles só ouvirão de Jesus se nós falarmos, se nós vivermos, se nós obedecermos a esse Deus maravilhoso. Quem sabe possamos ver, meus irmãos, a nossa nação como uma nação bem-aventurada que verdadeiramente é de Jesus. Oremos por isso, em nome do Senhor Jesus. Pastor. Nós vamos encerrar esse culto orando pela nossa nação. E eu vou pedir a você, se você pode ficar de joelhos, fique. Se não pode, não tem problema. Fique sentado, ou se você quer orar em pé, fique à vontade. Mas se você pode se ajoelhar, você que acompanha aí pela internet, se você pode se ajoelhar, se ajoelhe. Vamos orar pelo nosso Brasil. Nosso Brasil precisa da misericórdia de Deus. Precisa da graça do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pela Tua palavra que nos faz almejar, sonhar com uma nação que é bendita por temer ao Senhor, por andar em Teus caminhos, por olhar para a Tua palavra como manual de vida e viver sobre ela. Meu Deus, neste momento de joelhos, perante a Tua face, nós oramos ao Senhor pela nossa nação. Nós pedimos por aquele que preside esta nação. Nós oramos pelo seu ministério, meu Deus. Nós oramos por aquele que governa este estado, meu Deus. Por aqueles que o auxiliam nesta tarefa tão importante. Nós rogamos por aquele, meu Deus, que governa nossa cidade aqui em São Paulo, também pelos seus auxiliares. Rogamos, meu Deus, por todas as autoridades civis, autoridades militares, autoridades políticas, meu Pai. Nós rogamos pela Câmara Federal, pelo Senado, meu Deus. Rogamos, ó Pai, pelas câmaras estaduais e municipais. Meu Deus, nós clamamos pelo Teu povo, Senhor, nesta nação. Nós clamamos, meu Pai, pelos cidadãos desta nação. Nós pedimos por esse povo tão sofrido, meu Deus,
mergulhado em um país de tanta corrupção, meu Pai, onde, meu Deus, não há lealdade, muitas vezes para governar, onde há sistemas, meu Deus, corruptos, que, meu Pai, tiram cada vez mais da população, que enriquecem às custas da pobreza e da miséria de tanta gente. Meu Deus, nós rogamos em nome de Jesus, que o Senhor derrame juízo sobre essa nação, que o Senhor derrame o peso da tua mão sobre este povo. Se é, meu Deus, desta forma que eles vão erguer os olhos para ti, que eles vão se converter ao Senhor, que eles vão buscar a tua face, que eles vão abandonar os seus maus caminhos, que seja assim, meu Deus. Ó Pai, nós clamamos que o Senhor visite, meu Deus, o judiciário desta nação. Temos ouvido, meu Deus, tantas notícias ruins, lamentáveis, envolvendo, meu Deus, a juízes, ó Pai, nas várias instâncias. Ó Pai, que o Senhor, que é o Deus de toda justiça, e o Senhor põe a tua mão sobre o judiciário desta nação. Meu Pai, que a tua justiça seja feita na terra como é feita no céu, que a tua vontade seja feita na terra como é feita no céu. E agora eu peço em nome de Jesus pelo teu povo. O Senhor tem salvos por Cristo Jesus em todas as denominações. O Senhor tem gente que verdadeiramente é crente, meu Pai, em todas as denominações. Meu Deus, que o Senhor ajude esse povo a pôr os olhos em Cristo, meu Deus. Tanta gente vivendo um evangelho morno, meu Deus, um evangelho, uma vida cristã que vai esfriando, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor mobilize o teu povo, e eu peço de modo especial pela membresia desta igreja, meu Pai, e o Senhor firme aqueles que estão indecisos, claudicantes na sua fé. Meu Deus, que em nome de Jesus o Senhor visite o povo desta igreja, trazendo mais temor, meu Deus, uma vida mais piedosa, Pai Santo, mais amor pela tua palavra, Senhor. Que essa igreja tenha mais de ti e menos dela. Ó Pai, que haja mais de ti em nós e menos de nós em nós mesmos. Ó Pai, que essa igreja se levante, que essa igreja brilhe mais como um baluarte, anunciando a nosso bairro, a nossa cidade, a nossa nação, ao mundo, meu Deus, que Jesus é a única esperança. Meu Deus, o Senhor nos una, firme as nossas mãos no arado. Há pessoas que estão distantes, ó Pai, vem à igreja, mas não se envolvem com nada, não tem um envolvimento, gente que já serviu, gente que já foi comprometida, e hoje é um mero espectador da história. Ó Pai, que essas vidas não se percam assim. Nós sabemos que só há sentido nesta vida para um servo do Senhor quando esse servo do Senhor está envolvido, comprometido com esta causa de levar o evangelho a toda criatura. E ó Pai, encerrando essa oração ao Senhor de todo o meu coração, junto com meus irmãos, eu quero pedir ao Senhor: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. É o clamor do teu povo, Senhor, porque nós sabemos que esse mundo não vai melhorar. Nós sabemos pela tua palavra que ele irá de mal a pior, mas, meu Deus, nós amamos, nós aguardamos e oramos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a nossa oração, com gratidão, quebrantados e cheios de temor ao Senhor, orando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Deus. Coloque-se em pé, nós vamos encerrar o nosso culto.